A paz do Mestre Jesus fique com todos nós. Esse é um episódio que eu assisti aqui em Santos. Ia ter um simpósio lá na Universidade de Santa Cecília, e a Marlene Nobre era que ia fazer esse simpósio. E ela falou sobre um dos livros dela. E depois que terminou, uma moça, ela veio e pediu a Marlene que ia dar um abraço na Marlene. E deu um abraço assim, forte, as duas. E ela passou a contar a história dela para Marlene. Ela diz assim: há muito tempo atrás, ela dizendo, a minha mãe não, ela falou a senhora, que ela disse que foi trabalhar como doméstica na sua casa. E ela trabalhava de dia, ficava o dia todo na casa dela. E diz essa mulher que de noite ela ia para a casa dela, ela ficava durante o dia. E disse que essa senhora apareceu grávida. E ela dizia a mulher, que foi equivocado, que não sabia que o rapaz era casado, ela dizendo que tinha sido enganada, e que estava grávida e que ia abortar. Aí a Marlene disse para ela que não fizesse isto. Ela falou que estava nos primeiros meses de gravidez. Que não fizesse isto, que seria ruim para ela fazer o aborto. E foi conversando com ela sobre isto. Mas ela disse, mas eu não tenho condições. Na época, o marido da Marlene era o deputado Freitas Nobre. Era um jurista de muita categoria, muito bom, um jurista de primeira. E a Marlene falou com o Freitas Nobre, e o Freitas Nobre imediatamente providenciou uma pensão para a moça, para o pai da criança ajudar na gravidez e pagar a pensão. E a moça falou, e essa senhora trabalhou, a criança nasceu, depois ela foi embora da sua casa, e ela falou para Marlene, pois é, aquela gravidez sou eu que estava grávida, que ela ia fazer o aborto. E não fez. E ela dizendo para Marlene, eu agora sou médica, faço neurologia e estou vindo aqui para assistir sua palestra, seu simpósio e também lhe agradecer. E as duas se abraçaram ali, saiu lágrimas furtivamente das duas. E eu fiquei assim, vendo aquela cena ali, eu presenciando ali junto daquela cena, e dizendo que beleza, uma pessoa como Marlene passou uma vida lutando por essa causa, que é a causa de conservar a vida, de não se cometer o aborto. Ela lutou. Como eu via também a Madre Teresa de Calcutá, fez isso tantas vezes. Ela até dizia nas campanhas dela, se você quer abortar, não aborte, dê seu filho, pode dar para mim, que eu tomo conta. Ela fazia, muita gente doaram. Eu lembro aqui, tinha um médico aqui em São Vicente, o Vergara, ele fazia obstetrícia e ginecologia. E ele também era da Associação Médica Espírita. E ele dizia que toda vez que uma mulher chegava querendo abortar, procurava ele dizia para ela que ia fazer o seguinte, que ela não abortasse, que ele ia fazer o pré-natal dela todinho, ele, não ia custar nada para ela, ele ia fazer o parto dela, não ia custar nada, mas ele queria o seguinte, que ela não abortasse, que quando nascesse o filho, ela desse para ele,
que ele ia arrumar alguém para tomar conta do filho. E ele disse, todas que ia fazendo o pré-natal, e ele ia mostrando os exames, mostrando ultrassonografia, ia mostrando, olha como está o coraçãozinho, como é bonitinho, como é menina, como é menino, ia trabalhando aquilo. Ele disse, elas não faziam o aborto, agora nenhuma delas me deu a criança, ficou com a criança. Ele, vagarosamente, ela ia aprendendo a amar aquela criança. Então ele contava isto, fez isso tantas vezes. O Vergara, tem muito tempo que eu não vejo o Vergara, que ele andou indo para o Paraná, mas ele fez isso tantas vezes. Esse fenômeno do aborto é um fenômeno que o Espiritismo tem discutido e precisa ser discutido mais. Não com olhar de hipocrisia, não com olhar de condenação, não é esse olhar, mas precisa ser olhado porque é uma verdadeira calamidade em termo internacional. Segundo o Colégio de Londres, que faz controle sobre isto, ele diz que é mais de 60 milhões de abortos por ano. Você veja, Portugal tem 11 milhões de habitantes. A Argentina tem 36, 60 milhões de abortos, porque na maioria dos países é legalizado, você sabe oficialmente quanto é. Então a legalização do aborto é feita na maioria dos países. E nos países que não é legalizado como esse nosso, há uma campanha assustadora para legalizar o aborto. E isto tem muitos lobbies para isto. Até o próprio Supremo, ele já fez leis indo nessa direção. Como o aborto do anicéfalo, que na realidade não é anicéfalo, é um defeito no cérebro e não, mas foi legalizado, que também não justifica, mas foi legalizado pelo Supremo e não pelo Congresso. Há pouco tempo, uma clínica do Rio de Janeiro que fazia aborto há 3 meses, o próprio ministro, um dos ministros, chegou a dizer que 3 meses ainda não é vida. Quando qualquer embriologista que estuda isso, ele sabe que no primeiro dia já começou a vida, ali naquele momento. Porque não existe 3 meses se não tiver tido 2 meses, 1 mês, 15 dias, 1 ano. Então, ele já existe. Então, mas até isso, e há um lobby forte querendo cada vez legalizar o aborto. Mas você imagine o verdadeiro milagre do nascimento. Olha, vai juntar o espermatozoide com o óvulo. Você imagina como ainda a compreensão da sociedade acerca disto. Porque o espermatozoide, ele sai e já tem algumas barreiras para ele enfrentar, para ele não vir morrer. Mas são milhões de espermatozoides que é soltado ali no canal vaginal. Mas numa relação ali no canal vaginal, já existe um número grande de defesas que faz com que ela fique mais ácida para matar o próprio espermatozoide. Aí existe um mecanismo. Existe um mecanismo de defesa imenso no útero, que é para ele não penetrar, que é para matar também a maioria, porque o organismo tem isso. Tudo que vai chegando, ele procura mecanismo de defesa. E eles conseguem escapar. E desses milhões de espermatozoides que entram, tem uns 150, 200, a maioria uns 150, que passa e vai até as trompas para encontrar o óvulo. Você veja, a ciência às vezes diz, é o mais forte que chega lá. E às vezes não é o mais forte, é um fraquinho, um que tem até defeitos já marcado. Não é o mais forte, é o que necessita, porque na realidade ele já existe uma influência espiritual ali naquele momento. As trompas, ela vai tipo uma franjazinha assim. Ela tem o óvulo para pegar e ela pega aquele óvulo que precisa.
Não é qualquer um, ela pega o que precisa ali no mecanismo. Que os espíritos dizem, como André Luiz descreve no Missionário da Luz, os espíritos descrevem, que antes da gravidez, o espírito que vai reencarnar já fica ali dias próximo da mãe. É como se ele exercesse, fosse se ligando com aquele óvulo que vai formar essa ligação, e ele fica ali ligado, inicialmente uma ligação eletromagnética, mas fica aquele campo que já vai exercer influência no espermatozoide que precisa. E quando faz lá nas trompas, um espermatozoide penetra, pode penetrar dois, mas geralmente um penetra, e quando penetra, ali ela fecha naquela penetração, e os outros, para não perder a viagem, fica ali em volta, mas ele fornecendo energia para alimentar aquele ovo que está sendo formado. Os espíritos descrevem que quando vai ter a relação, ele normalmente respeita o ato. Depois de algumas horas, eles entram técnicos e vai fazer essa ligação. Essa ligação que inicialmente é uma ligação que eles aproveitam na profundidade, porque é do perispírito do espírito com esse ovo que vai ser formado agora. Ele vai fazer essa ligação, uma ligação profunda de um para o outro dentro, que é a ligação do que a própria a Bíblia fala, cordão prateado e cordão dourado, faz essa ligação. Depois eles vão se ligando eletromagnético todo e vai acontecendo isto. No início a mulher nem sabe que está grávida, porque o próprio pensamento dela pode atrapalhar. Ela, quando descobre, já tem um mês de gravidez, porque no André Luiz descrevendo que aquele espírito que vinha reencarnar, eles ficaram com tanto... Tinha muita gente que vinha desejar sorte para ele, mas ele não deixa nos primeiros 21 dias ficar nenhum espírito ali para não causar perturbação no próprio espírito ainda da emoção, porque ele sabe o risco imenso que é e a bênção também que significa uma reencarnação. Então esse ser vai nascer. Isto é um verdadeiro milagre desde o momento que vai se unir esse espermatozoide com o óvulo até a formação desse ser. E aí vem as pessoas querendo provocar esse aborto. Legalizar como se isso fosse bom para a mulher. Quando nós sabemos a quantidade de distúrbio formado na mulher pós o aborto. Não só físico, às vezes, quando é aborto intencional. Eu estou dizendo aborto intencional, que é o que seria o aborto criminoso. O intencional, não estou falando o aborto espontâneo. Quantos distúrbios, às vezes, na mulher? Às vezes tem casos que fura o útero, que tem que fazer cirurgia, às vezes até perder o útero, infecções. Porque você imagine as coisas que se faz aí para fazer aborto. Eu lembro uma vez, uma senhora, ela falou comigo assim, eu já tomei até chá de jornal e não abortei. Chá de jornal, ela botou um bocado de jornais ali no fogo, numa panela, e fez um chá e bebeu daquela tinta. Eu digo, não sei como você não morreu aí intoxicado, envenenado, bebeu até chá de jornal. Ele faz tudo. Mulheres que fazem aborto com tricô. Agora, você imagine hoje nessas clínicas que faz aspiração. É uma loucura. E uma loucura de arrancar os pedaços. Imagine como é isso. Mas psicologicamente, quanto transtorno dá para as mulheres. Eu vejo muitas mulheres que eles não mostram a quantidade que precisa depois se tratar, que tem sentimento de culpa, de remorso. Mas eu não estou condenando isso, nem vou condenar, nem quem sou eu para condenar esse tipo de coisa. Talvez aqui até alguém já tenha feito, não tem problema. Para aquelas pessoas que fizeram, às vezes eu aconselho que faça, principalmente quem tem sentimento de culpa, de remorso, que use a técnica que eu chamo da terapia do enxoval. Então, às vezes, a terapia de enxoval funciona muito bem. Às vezes, aquela mulher que está com sentimento de culpa, eu às vezes digo assim, olha, já que isso lhe incomoda, você pode ajudar. Ou ter um filho,
ou adotar, ou trabalhar em creche, ou em orfanato, ou ajudar crianças. Tem um bocado de formas de você cooperar. Não adianta você ficar com o que passou a mágoa. Já aconteceu, aconteceu. O que interessa é daqui para frente. Não faça mais. Agora, se lhe incomoda, eu às vezes digo que serve para vocês também repassar para os outros e mandar usar a técnica do enxoval. Eu digo que você faça 2 enxovais todo mês. Um para menino e um para menina. Faz, compra aquele material, aquilo não fica caro, faz um enxovalzinho. Se puder e der tempo e ajeitar, dá uma barrinha num pano, alguma coisa para fazer a sua parte também ali. E você, quando fizer aquilo, faça uma prece sentida do seu coração, pedindo a Deus que essa criança seja muito feliz. E dê em homenagem àquela criança que você abortou. E diga, explique, que você fez mais movido pela ignorância do que não era maldade, era ignorância. Não sabia as consequências que isto poderia acontecer. Eu digo, e dá de presente para essa criança esse enxoval, você oferece em nome dele. Se conhece famílias carentes, dê. Se não conhece, dê para as instituições. As instituições, a maioria trabalha, todo centro espírita trabalha com gestante, dê. Ou se não, nos próprios hospitais, maternidades, as santas casas, maternidade pública, vai dar, doa. E isso, ou de alguma religião que você faça parte, não tem problema. Dê. Todas que eu mandei fazer isto, menos de um ano, a maioria delas dizia, eu começo a me sentir melhor, depois que comecei a fazer a prática de enxoval. E eu digo, então continua. E às vezes continua, não para mais. E às vezes ela se entusiasma tanto que não faz nem 2, faz mais de 2. E às vezes se entusiasma e arruma colegas que também têm o mesmo problema e começa a fazer. E daqui a pouco aquilo é um efeito multiplicador intenso. Não só dela trabalhando isto, como também dentro dela, no psiquismo, porque nós sabemos que sentimento de culpa, remorso, mágoa, baixa autoestima, forma muitas manchas que vai causar doenças profundas na pessoa. Não adianta ficar guardando mágoa. Já fez, o que interessa é daqui para frente. Daqui para frente não faça mais. Então as pessoas às vezes não compreendem, aí vem com argumento que com 3 meses pode fazer, com 1 mês, é tudo a mesma coisa. Logicamente, nós na visão espírita temos que ser a favor da vida e defender esse mecanismo de vida, de ser a favor da vida, porque o espírito, imagine cada um de nós, se a nossa mãe não tivesse abortado, a oportunidade que cada um está tendo, cada oportunidade fantástica, e a vida, a bênção da vida, a necessidade da reencarnação, de aproveitar esta vida. Mas nós assistimos as pessoas com esse empobrecimento, defendendo a negação da vida. Agora nós assistimos, assustador, o número suicida, vários suicidas por minuto está sendo feito no mundo. É uma das maiores mortalidades do mundo. O suicídio é o sujeito que não tem sentido para a vida, está no vazio, por isso que ele não defende a vida. E ele acha que suicidar seria uma saída para seu estado que ele chama de infelicidade, que na maioria das vezes não é infelicidade, é um momento de grande aprendizado para ele, mas ele às vezes toma esse caminho e suicida, e que quando vai se deparar que vai ver que não morreu, que o espírito não morre, aí é a grande decepção. Ele queria se ver livre do problema e agora ele continua com o mesmo problema, mas esse novo que adquiriu. E quantidade de suicida. Já existe países legalizando o suicídio assistido. Já existe países que faz isto.
É falta de amor para a vida, falta de sentido para a vida. As pessoas não têm sentido porque acham que ele tem um problema difícil, ou econômico, ou familiar, ou de doença, ou de uma separação, de uma perda, ou se mete, busca nesse vazio existencial, mergulhar na droga e perde esse sentido para a vida. Então o número de suicídio é tão intenso que daqui a pouco vai ser obrigado a começar campanhas, porque está virando uma verdadeira epidemia. Até suicídio de jovem, de adolescente, até de criança já está sendo registrado. É assustador. É a falta da ideia de Deus. É falta da compreensão que nós somos um espírito e somos imortal, estamos evoluindo, e que as dificuldades da vida faz parte do processo de evolução nosso. É em cima dessas dificuldades que nós vamos aprender. Então, esse defesa da vida, do suicídio, também faz parte da mesma compreensão da ideia do aborto. O aborto que ele não entende que existe vida ali, ele pensa que é uma massa, como se fosse massa de células. E o suicídio, ele acha que morrendo ele resolve a problemática sofrida dele momentaneamente e mergulha numa complexidade imensa. Basta ler, alguém que quiser entender bem isto, lê o livro fantástico da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que ela, junto com Camilo Castelo Branco, faz um livro que é um verdadeiro tratado. Não existe um tratado mais perfeito sobre o suicida do que o livro da Ivone Pereira Franco, Memória de um Suicida, editado pela Federação Espírita. Mas nós estamos assistindo isto no mundo intensamente. Como estamos assistindo também no mundo legalização de eutanásia, que é outra, de novo, fuga da vida. O sujeito achar que a morte piedosa, aí antecipa a morte. Às vezes a pessoa achar que não tem sentido mais a vida e antecipa. Quando os espíritos dizem que às vezes aqueles últimos instantes são os instantes mais importantes da vida. Porque às vezes naqueles últimos instantes você vai dar repassar sua vida diante de você. E o espírito, quando vai desencarnar, ele passa diante dele toda a vida, como se fosse rebobinando uma fita de videocassete. Ele passa diante dele todas as cenas da vida dele, dessa atual vida, que é como se ele tivesse preparando naquele momento que ele encolhe e vai expandir, ele leva essa informação agora para o outro lado e vai ficar junto lá no seu perispírito, como se fosse informações da vida atual, mas vai passar para a vida passada. E às vezes aqueles últimos instantes são os instantes mais importantes de reflexão. E a família, às vezes por comodismo, porque não quer ter trabalho, ou acha num ato de egoísmo que pensa que não é, achando que está fazendo favor ao parente dele e ajuda a concretizar a eutanásia. É um sofrimento desnecessário de quem não compreende a existência de Deus, não compreende a existência do Espírito, não compreende que nós estamos aqui para o nosso processo de evolução. Então, o aborto, a eutanásia, o suicídio e a pena de morte, porque a pena de morte existe em mais de 80 países que é legalizado. E pena de morte, às vezes, de formas estúpidas. Tem pena de morte de países que ela é cortada aos pedacinhos. Tem país que ela é uma empalação. Tem pena de morte em cadeira elétrica, todo tipo que você possa imaginar. Mas 80 países tem. E às vezes pena de morte por coisas estúpidas, como pena de morte porque a pessoa é homossexual. Tem país que é assim legalizado. Pena de morte porque apresenta defeitos congênitos. Às vezes nasceu com síndrome de Down, nasceu autista, e eles fazem pena de morte.
Pena de morte como lá no Vietnã e até pouco tempo tinha na China por nascer mulher, porque só podia ter um filho e eles davam preferência ao homem. Quando nascia mulher, eles matavam a criança por fazer isto. Então, uma coisa estúpida. E se você perguntar a maioria das pessoas, eles são a favor de pena de morte. Ele acha que a pena de morte é uma solução para essa violência, acha que é uma solução para os jovens que momentaneamente estão equivocados e tomando caminhos que falta às vezes orientação da família, do Estado, orientação para eles entenderem os verdadeiros sentidos da vida. Então nós, do Espiritismo, temos que aprender a ser defensores da vida. Defensor não condenando ninguém, mas entendendo que a pena de morte é uma estupidez que não casa com a ideia de Deus e da imortalidade. Deus não condena ninguém para a pena de morte. Todos os seus filhos têm oportunidades. E não adianta matar o sujeito porque está desviando, porque ele não morre, ele continua com a mesma problemática dele. O que precisa é educar, evangelizar esse espírito. Não adianta, às vezes, eutanásia. Você imagina um pai, uma mãe, está ali vendo o filho preparar uma dose de remédios para ele. Como é que o espírito, naquele instante, recebe aquilo? Às vezes, que tem até compreensão, mas é muito penalizado, porque ele sabe que o sofrimento que está reservado para essa pessoa que vai ficar como parricida é muito triste. E às vezes é muito sofrido naquele instante ele perceber essa cena e ele viver. Tem muitos espíritos descrevendo isto. Que coisa triste quando ele percebe que ele foi, às vezes, outro porque se esperasse um pouquinho mais, não teria. O egoísmo é tão grande que as pessoas não querem ter trabalho. E a ideia do aborto, que precisamos entrar em defesa da vida. Por isso que eu falei que nesse século, a Madre Teresa de Calcutá foi uma das grandes trabalhadoras contra a legalização do aborto. Ela, em todos os instantes, ela fazia campanha. E a Marlene Nobre passou uma vida toda dedicada a esse trabalho. Inclusive lançou um livro muito bem feito, Clamor da Vida, sobre essa problemática do aborto. E nós espíritas não é condenando ninguém. Quem somos nós para condenar ninguém? Porque provavelmente será muito difícil alguém não já ter feito isto na vida, num dado instante. Mas, e quando chegar o momento, às vezes, de enfrentar frente a frente? Eu lembro uma vez, num médico, ele falando que ele tinha feito muito aborto. Quando ele passa para lá, ele fez abortos no sentido mesmo de ganhar dinheiro. Quando ele passa, toma consciência. Uma consciência imensa daquele sofrimento. E depois de muito sofrer, ele disse, depois de muito sofrer, ele combina lá onde ele já estava na colônia recolhido, ele pede, ele diz, eu gostaria de ser médico para recuperar esse tempo perdido nesse trabalho. E o orientador dele falou, seria bom que não fosse, porque se você for agora, a chance de você falhar ainda é muito grande. Aí ele perguntou ao orientador, e para você, qual seria a melhor reencarnação para mim? E o orientador disse, no momento, a melhor reencarnação para você seria você voltar como débil mental. Seria melhor. Talvez na outra que você possa fazer isso. Mas no momento, você precisa ainda algumas reflexões. Imagine a cena. Eu vi outro ele descrever que ele passa para o outro lado, o médico também, e ele vê aquelas mães gritando, miserável, devolva meu filho, não sei o quê, e ele, naquele desespero, aquelas mães correndo atrás dele, gritando, e ele, um verdadeiro inferno que ele estava na vida, porque ele vai tomar consciência que ele veio
a medicina é a arte de curar. Ele envereda pelo caminho filosófico contrário. Olha a consciência que ele toma. Uma vez uma senhora, ela explica também o espírito, que ela disse que ela tinha sido enfermeira e ela queria ficar rica. E ela arruma um namorado, mas o namorado não tinha dinheiro, ela não queria era ficar rica, e convidaram ela para fazer um aborto, ganhava muito, e ela enveredou por esse caminho. E ela disse que ficou muito, muito rica, a situação dela ficou muito, muito boa. E ela disse que quando ela passa para o outro lado é que ela toma consciência da situação terrível que ela mesma viveu. E quando ela vai voltar e ela diz que pede para vir com tantas deficiências, e os espíritos disseram: não, você não vai precisar, você vai nascer saudável, normal, com corpo perfeito, vai nascer numa casa bem cristã, e você vai ter a possibilidade de tudo vai ser facilitado para você ter um orfanato. Você vai ter um orfanato, vai dirigir, e nesse orfanato você vai se reparar no seu trabalho, que o caminho de reparar era o caminho do bem. E ela disse que tinha aquele orfanato com mais de 200 crianças, e as pessoas diziam: essa mulher é uma santa, olha o trabalho dela. E ela dizia: muitos daqueles eram abortos, mesmo que eu tinha feito, que estava ali de novo comigo. E ela dizia: a santa que todo mundo pensava que era uma santa, era uma velha enfermeira abortiva, que por misericórdia divina estava tendo possibilidade de resgatar os seus débitos, as suas coisas. É sempre uma lição. Nós temos que ficar na posição de direito à vida, nunca de condenar. Quando eu vejo uma mulher, por exemplo, ficar grávida, Kardec, no seu trabalho, Allan Kardec, no seu trabalho, que chama a atenção da ideia do aborto, e ele diz que só é permitido quando há risco de vida para a mãe, porque às vezes a mãe corre risco de vida, então se é os dois desencarnarem, é melhor deixar que já está encarnada, o outro ainda não está garantido, e essa já está. Então é o único episódio que cada vez o risco de vida diminui, porque a qualificação da medicina nessa parte de obstetrícia é cada vez melhor. O risco de vida diminui, porque as chances de tratar doenças que antigamente corria risco de vida, ela diminui cada vez mais. Mas Kardec nem defende a ideia da mulher ficar grávida por violência sexual, que é legalizado na Constituição nossa. Porque uma violência sexual realmente é um ato de covardia que ninguém pode admitir isto. Não pode ter uma pessoa ser tão covarde e tão imundo fazer um ponto desse. Mas tem que lembrar, muita coincidência, a mulher ficar grávida, só ter uma relação numa violência no dia que ela está fértil, que é uma vez por mês, que poderia até nos 2 dias antes e 2 dias depois ainda coincidir, ficar algum espermatozoide vivo, mas na realidade é só uma vez por mês, é muita coincidência. E a gente entende a mulher às vezes não ter força, não ter coragem de manter aquela criança, mas quando tem alguma que você consegue conversar com ela e ela aceitar, entender que a culpa não é do espírito que está vindo, a culpa é do pai desta criança. Ele é que merece ser preso, ser condenado e ser punido, e não a criança que está vindo. Se ela for capaz de ficar grávida, às vezes doar, ou até mesmo cuidar com muito amor, com certeza será um ato de muita grandeza, que nós não temos condições de julgar ninguém, mas com certeza a mulher que for capaz de fazer isto, ela mostra um ato de muita grandeza. Mas nós vamos não condenando ninguém por fazer aborto. Fez, já está feito. Todos nós provavelmente já fizemos em algum tempo da vida. O que interessa é daqui para frente. Daqui para frente vamos ser a favor da vida, porque o Espiritismo
é uma defesa da vida, e a vida é patrimônio de Deus, e o patrimônio de Deus, nós temos que agradecer a bênção da vida, nossa e do outro. Feliz da mulher que tiver coragem de não fazer o aborto. Feliz da mulher que já fez e toma o caminho, como a gente diz, a terapia do enxoval, passa para frente para quem quiser fazer. E feliz ainda a mulher que tiver coragem de ter um filho que foi violentada, mostra uma grandeza espetacular. Ou ter um filho que sabe que vai ser um anicéfalo, nem que vai vir a viver poucos dias, poucas horas, mas e aquele espírito, como ficará? Então a doutrina espírita vem compreensão, defesa da vida, porque é uma loucura a quantidade de abortos, a quantidade de suicídio, de pena de morte e de eutanásia. E nós não podemos ter paz no planeta com tanta violência intencionalmente e legalizado pela sociedade na época ainda atual. Que Deus guarde vocês, boa sorte, e essas duas mulheres que eu citei, que Deus dê muita paz para ela, a paz de Jesus, com a Maria Teresa de Calcutá e a Marlene Nobre, que tiveram coragem de trabalhar nesta encarnação contra a legalização do aborto.